sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que E o som, André? Tá chegando bom o som aí para você? Chegando uma condição boa? Que aí eu já deixo arrumadinho aqui, do jeito que está. Falta só eu desligar os ar-condicionados, que estão muito barulhentos. Mas vou desligar bem pertinho da transmissão. Então me diga aí se o som tá bom também. Para mim aqui a imagem parece que tá boa. Dei uma arrumadinha no foco, ficou muito bom. ó Deus da amplidão do sol e do ar, eu sinto no vento e no mar, embora presente em todo lugar, surpresa estás vivo em mim, crateras distantes
Se a vida hoje está vazia, preste atenção nas coisas que agora vou falar. Se o seu coração está vazio e sem paz, Cristo lhe pode ajudar-lo. Volte no tempo a vida, pense no que já fez. Procure a paz perdida, no amor que se desfez. Pense então no futuro, no que lhe vai surgir. Veja se está seguro, hoje é tempo de agir. Vida se fez, perdida, desfez. Futuro surgir, seguro, agir. Cristo por meu pecado, na cruz a vida deu. Nele encontrei perfeita paz, perdão que hoje é meu. Deixe de lado o medo, deixe a inquietação. Veja, não há segredo, Cristo em seu coração. Cristo se deu, perdão é meu. Medo morreu, segredo é seu. Volte a olhar a vida, o sonho a começar. Volte a paz esquecida, volte a poder amar. A todos cante a paz que está no Salvador. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Já temos alguns aqui na sala para o nosso estudo de hoje, quinta-feira, né? Outros assistem posteriormente à gravação, mas tem um bom número aqui, graças a Deus, para participarmos online juntos, né? E vamos continuar no nosso João 17, desligar aqui a música, louvor, né? E vamos retornar para a nossa Bíblia. Hoje nós vamos ver este versículo 14 e 15, se o Senhor Deus nos permitir, ou até adiante, né? Mas está aí o texto, é João 17, vamos continuar do versículo 14 em diante. E antes de fazê-lo, nós vamos orar ao Senhor e dedicar este tempo, nossas mentes, ao Senhor. Por enquanto, eu ainda estou aqui com o meu computadorzinho, vendo os comentários dos irmãos, né? Se houver algum problema com a imagem ou o som, os ar-condicionados estão ligados. Se estiver interferindo e causando algum ruído aí para os irmãos, me avisem aqui pelo comentário que eu desligo as máquinas e, sem problema nenhum, podemos transmitir sem a máquina ligada, né? Fazem muito barulho aqui para mim, eu não sei aí para os irmãos como está. Vamos fazer uma oração? Depois eu dou uma olhadinha no comentário dos irmãos sobre a condição técnica, né? Pai Santo, amado, querido, nosso Senhor, Salvador, Redentor, aquele que habita em nós através do Espírito Santo, nos inclina na direção da santidade. Nós te adoramos nesta noite e nos aquietamos na tua presença voluntariamente. Conectamos nossos aparelhos para desta forma estarmos juntos e
olharmos para a Tua Palavra como temos feito às quintas-feiras, sem pressa, com tranquilidade, na direção do Teu Espírito. Por isso, dedicamos ao Senhor este tempo como comunidade, como ajuntamento dos Teus filhos. Não que o Senhor não esteja conosco em todo o tempo, mas agora estamos, como o Senhor Jesus falou, 2 ou mais reunidos em Teu nome, com um propósito específico de olharmos para a Tua Palavra, e como nada podemos fazer sem o Teu Espírito, que tenha valor eterno, então pedimos que o Senhor mesmo aquiete as nossas mentes, nos ajude a olharmos para a Tua Palavra com tranquilidade, com o nosso intelecto, mas movidos pelo Teu Espírito, iluminados pelo Senhor. Tudo isso é para a honra, para a glória do Senhor, para que em nós, repousando o Teu Espírito, sejamos transformados dia a dia na imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, a quem amamos, porque nos amou primeiro, nos atraiu de forma poderosa. Senhor, que estes momentos sejam edificantes e redunde em glorificação do Senhor, exaltação do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Está dizendo aqui que o ar não está impedindo, né? Muito bem. Olha aí, saudade, pastor Luciano, tia Dorcas. Também estou com muita saudade. Coisa gostosa, né? Deus os abençoe ricamente. Então, irmãos, vamos... antes de iniciarmos o estudo, pedir aos irmãos que estejam em oração, coloquem diante de Deus. No conselho estamos considerando fazer uso desta oportunidade que a partir de ontem, né, de fato através de decreto, né, mas desde o fim de semana passado, algumas alterações foram feitas. Especificamente no nosso caso, que nos interessa com relação aí à pandemia, né, é a utilização do nosso templo. Então, agora nós podemos usar 30% da ocupação. Às segundas-feiras ficou reservado para os irmãos do grupo de risco poderem participar. Então, podemos ter uma atividade na segunda-feira, podemos realizar a Santa Ceia, né, e termos o culto aqui. Infelizmente, somente na segunda-feira à noite, o grupo de risco, 60 anos para frente, né, e aqueles que têm aquelas dificuldades que estão incluídas no grupo de risco, grávidas, né, pessoas com diabetes, e assim por diante, né. Então, o domingo ficaria facultado, então, a ocuparmos lugar, se assim o conselho achar e entender que é melhor. Então nós precisamos organizar aqui o nosso templo, né? A mesa que ficava lá atrás no fundo foi trazida para cá, o computador onde transmitimos. Nós precisamos rearrumar aqui, continuar transmitindo o culto, porque os irmãos do grupo de risco não poderão vir, né? Continuar transmitindo porque boa parte não vai poder estar aqui, e criarmos uma forma de vermos uma forma de organizar a vinda, né, para que não se complete o número aqui dentro e irmãos fiquem chegando lá fora e voltando para casa, né? Então há algumas formas aí, e é uma sistemática que algumas igrejas têm usado, e nós vamos dar uma olhadinha com carinho para a nossa realidade e ver se o conselho assim se sente confortável, em segurança, para trazermos alguns irmãos e quem sabe até realizarmos a Santa Ceia, que desde março não fazíamos, né? Ou abril, alguma coisa assim. Está bem? Então vamos ficar em oração, que o Senhor Deus nos dê sabedoria e direção, né? Dona Roseli chegou aí, ó, irmãos. Olha só, gente preciosa, muita gente boa, pastor Luciano, minha tia, Dorcas, né? Eu também estou aí, Sérgio Pereira, vocês estão vendo, né? Está aí o André sempre chega cedo, Enilce, agora está a irmã Roselia, a minha nega está aí também, Ana Luísa, né? Quem mais está aqui? Deixa eu dar uma olhada. Irmão Deus, sempre entra no horário, né? Então,
Estou sentindo falta da nossa irmã Márcia Padilha, daquela turma que está sempre aqui juntos, né? Mas hoje não é o caso. Então, nosso irmão André vai ficar cuidando aí de dar as boas-vindas a quem for entrando, chegando, né? Aí na porta da sala, dando as boas-vindas e tratando com alguns dos queridos. Vamos ao nosso estudo, então? O nosso estudo é versículo 14, capítulo 17. 14 em diante, deste texto registrado apenas por João. Ninguém mais registrou esse texto, somente João, né? E é para ele que iremos dar uma olhadinha, lendo o versículo 14, 15 e 16, que diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. 3 versículos interessantes, com algumas ênfases que já foram citadas antes na oração dele, mas agora ele repete um pouco, né? Nesta oração de Jesus, há algumas ênfases, né, irmãos? Algumas, se puxar da sua memória, há personagens, há os objetos da oração de Jesus. Então, os personagens que sempre aparecem nesta oração Jesus. Ele fala com o Pai, é uma oração, ele está falando com o Pai. E diante dos seus discípulos, na caminhadinha ali já para o Getsemane. Ele já está pertinho de chegar. Aí começa um pouco 18, aí ele já é aprisionado e tudo mais, né? Então, tem Jesus, tem o Pai. Aí o outro personagem são os discípulos, os seus, né? E um objeto que ele cita o tempo todo é o mundo, nesta oração dele. Ele cita também como um objeto a presença do Pai, que nós podemos chamar de céu, a eternidade, o trono da graça de Deus, né? Esta outra dimensão, o ambiente espiritual que a nossa natureza não percebe. Desde a nossa queda, perdemos esta condição espiritual de ter essa percepção. Então, é a Nova Jerusalém, é este ambiente. São as citações que Jesus sempre está fazendo e correlacionando estas coisas. E aí, como nós temos o hábito, fazemos então uma breve recapitulação para aqueles que, porventura, veem o vídeo depois, né? E não ficarem soltos. Nós estamos estudando o Evangelho de João, escrito pelo apóstolo João, um dos mais novos, é o mais novo dos apóstolos. Viveu muito, provavelmente até os 90 anos, quem sabe. Escreveu este evangelho completamente diferente dos outros 3, Mateus, Marcos e Lucas. Mais de 90% do que há neste evangelho aqui não aparece dos outros, como que ele, conhecendo os outros, então trouxe à memória e ao papel, movido pelo Espírito de Deus, aquilo que ele percebeu. E quando ele termina esta obra, ele mesmo diz que se fosse citar tudo que o Senhor disse e fez, muitos livros precisariam ser escritos. Então, o Espírito de Deus usou aquilo que estava nas memórias de cada escritor dos evangelhos para ficar até nós. E João, de forma maravilhosa, pessoal, escreve. E ele escreve da perspectiva de que este personagem principal, Jesus Cristo, é Deus. Está no versículo 1, no capítulo 1, quando ele começa. E que Jesus é aquele que é o responsável pela criação, pela sustentação de tudo que foi escrito, ou tudo que foi feito, criado, né? Ele é Deus, está sempre com Deus. E a segunda
perspectiva que ele escreve é que os homens não conseguem entendê-lo, nem entender as coisas de Deus, e isso vai indo para exemplificar bem próximo aqui no capítulo 16, Felipe pergunta, mostra-nos o Pai, e Jesus, frustrado, né, fala, quanto tempo estou com vocês? Tenho dito, quem vê a mim vê o Pai, por que você não crê? Né? Então essa dificuldade, em todos os eventos isso vai acontecendo. O ímpio não compreende sem a ajuda espiritual, e aquele que foi chamado pelo Senhor tem o entendimento, os olhos do entendimento abertos até certo ponto, mas mesmo assim não o compreende de forma profunda. A mãe de Jesus, o primeiro sinal realizado por Jesus, transformando água em vinho, ele repreende a mãe. Olha, neste momento eu estou começando alguma coisa que a senhora não faz parte, que depende única e exclusivamente de mim, que sou Deus. Eu vim para este propósito. Né? Então, não interfira neste processo daqui em diante. Tudo era muito complicado para o ser humano entender esta revelação que vem de outra dimensão. Mas o pouco que temos entendido nos salvou, trouxe regeneração, abriu os nossos olhos espirituais, nos fez filhos e filhas de Deus, cidadãos dos céus, peregrinos em terra estranha, a caminho da eternidade para estar com o Senhor. Né? O que temos compreendido da revelação do Senhor Jesus Cristo aplicado às nossas mentes e nossas almas tem nos transformado na imagem do Deus invisível. Jesus, ele é a imagem do Deus que nós não percebemos, nós o vemos, e nós somos chamados para sermos parecidos com ele. Essa é a nossa luta e por isso estamos estudando hoje à noite, para caminharmos. Na oração de Jesus, ele já citou diante do Senhor que ele completou o seu trabalho, nós já estudamos sobre isso, que ele foi fiel, que ele guardou os que Deus chamou, ninguém tocou, exceto o filho da perdição, que foi chamado para isso mesmo, Judas, que ele os protegeu, mas agora está indo para a eternidade com o Pai. Na semana passada, deixa eu subir aqui um pouquinho, para aqueles que só estão olhando aqui no texto, né? Na semana passada, nós vimos que eu estava com eles, guardava-os, né? Nenhum deles se perdeu, mas agora eu vou para junto de ti, o versículo 13, está aí, né? E o mundo, agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o que, irmãos? Olha aí que coisa linda. Para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos, ainda no mundo, irmãos. Aí eu não quero voltar a isso de novo, né? Esse é o desejo do Senhor. Vou colocar aí bem alto, né? Versículo 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu estou orando aqui na frente deles, na presença deles, falando com o Senhor, mas o meu desejo é que eles tenham esse gozo completo. Capítulo anterior, ele mencionou isso de novo. Para que eu falo estas coisas ainda aqui com vocês, para que o meu gozo esteja em vocês e seja completo. Esse é o desejo de Deus, irmãos. E nós já vimos isso, esse é o propósito, ainda aqui neste mundo. Aliás, os irmãos perceberam, voltar aqui para o texto, olha aí, quantas vezes o Senhor Jesus citou o mundo aqui do 14 ao 16? Deixa eu subir aqui, olha aí. Olha só, eu lhes tenho dado a tua palavra, no 14. E o mundo, uma vez, né, os odiou, porque eles não são do mundo, duas vezes, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo 3 vezes, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo 4 vezes, como também eu não sou. Né? Já perceberam, mas agora volta um pouquinho ali ao início. Volta um pouquinho na sua Bíblia aí, lá para o início, no versículo 1. E vamos sim na oração do Senhor. Veja quantas vezes ele cita este objeto, o mundo. Né? Tendo Jesus falado estas coisas, é uma referência ao capítulo 16, levantou os olhos ao céu, é chegada a hora, né? Glorifica o Filho, ele está dizendo aí. O que mais, né? Conferiste autoridade, a vida eterna é esta, no versículo 3.
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é na oração dele. Eu te glorifiquei na terra. Interessante, ele usa a expressão terra agora, aqui, nesse planeta, nesse chão, né? Consumando a obra que me confiaste a fazer, ser homem e ser divino. Essa foi a obra. Não vamos estudar de novo, né, irmão? Desculpa aí, é que eu vou ficando animado, né? Então, essa é a obra, que é a mesma minha e sua. Estarmos nesta condição, mas vivermos para a glória de Deus, né? Agora glorifica ao Pai contigo mesmo. Com a glória que eu tive junto de ti, aí ele muda. Antes que houvesse mundo. Que houvesse esse sistema aí. Já vai estando no mundo. O versículo 7 diz, eles conhecem a ti agora, porque eu revelei a ele, né? A eles. O versículo 9 diz, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus veio salvar montanha, riacho, como os ecologistas, o mar. Não estou dizendo que esse trabalho não é importante, só estou dizendo que aqueles que são ligados à defesa da ecologia, que Deus criou, eles olham para esses itens com muito cuidado, com muito zelo. Lixo, a podridão dos rios, destruição das matas e os efeitos que isso causa no planeta. Isso é muito importante. Mas parece que Jesus não veio promover estas coisas. Ele veio buscar e salvar o quê? O perdido, a missão dele. Aí ele está dizendo aqui, ó, é por eles que eu rogo, versículo 9, botar aí mais em cima. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Aqueles são pessoas, porque são teus. Eu vim atrás de gente, de resgatar as almas viventes que ele soprou lá em Adão e Eva, parte dele mesmo. Atrás de gente. Onde que essas pessoas estão? No mundo. Estou rogando pelo mundo, não. As pessoas, irmãos. Rogando pelos outros aí, não. Estou rogando apenas por aqueles que o Senhor me deu. Né? Muito bem. Versículo 11, o que diz? Já não estou no mundo. Lembra que nós meditamos como é que Jesus usa isso na expressão no passado, né? Ele está ali orando na frente deles. Já não estou aqui nesse sistema. Já não estou mais operando. Eu cumpri o que eu tinha que cumprir e agora eu vou consumar a cruz. Interessante isso, né? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Aí ele pede ao Senhor que nos guarde, que guarde os discípulos, né? O versículo 12 diz que ele nos guardava enquanto esteve aqui. Aí o 13 fala no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Então Jesus estava insistindo, orando e ensinando durante 3 anos e meio, mas agora naquele último instante, como que no momento de tensão, e os discípulos já apavorados, porque ele já estava bem claro agora, que Filipe estava perguntando, Tomé estava fazendo perguntas, Senhor, como assim? Pedro, onde vai? Que o Senhor vai só? E outro, como é? Nós vamos com o Senhor, para onde o Senhor for, morreremos juntos. E ele ora naquele instante de tragédia, dizendo que está tudo bem, irmãos. Está tudo sob controle. Não é complicado compreender? Mas olhando para trás a gente vê que faz sentido. Mas só que a gente não está olhando para trás ainda, a gente está dentro desse momento. Nós nos transportamos para lá. E Jesus está dizendo essas coisas espetaculares. Eu quero que eles tenham o meu gozo. Enquanto eles estiverem correndo dos soldados romanos, estiverem fugindo das autoridades judaicas, que agora eles vão estar como quem não tem pastor. Eu não vou estar aqui para interferir. Então, Pai, guarda-os. Eu os protegi até agora. Eu vou ali para o Getsêmani, que é onde o localzinho onde eu vou ficar guardando a coroação, a glorificação do Senhor através da minha vida como homem. E eles vão ficar por aí corridos. Eu queria que o meu gozo fosse completo. Né? Enquanto eles corressem, eles dissessem, glória a Deus. O Senhor Deus está no controle de tudo. Ih, já estou falando do estudo anterior, né, irmãos? Desculpa aí, vamos para frente. Então ele quer que a gente fique contente, irmãos. E o contente não está associado ao que temos ou não temos. Se estamos bem ou não estamos bem. Mas quem somos? É pela fé
e pela fé no Filho de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É esta convicção que o próprio Senhor Deus colocou em nossas mentes, que nós não deixamos de lado, não. E olhamos para o mundo amando o mundo. Não, nós olhamos para ela e amamos o Senhor, que a ministrou em nossas mentes e vivemos por ela. Ele está orando, isso é extremamente importante. E cita o mundo demais. Viu quantas vezes? Nós, os discípulos, né? Nós, no mundo. Ele cumpriu a sua missão. O Pai olhando por nós e recebendo o processo da justificação. Muito joia. E aí no versículo 14, vou subir aí, deixar aí para cima. Ele continua. Versículo 14, está aí. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Ele continua na oração dele. Resultado, o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo. Como também eu não sou. Pois é, irmãos, esses trocadilhos aí, de palavras que eu boto aqui, depois eu uso ali, depois eu uso lá, dentro de um outro contextozinho. O certo é que esse mundo é dramático. Durante a oração de Jesus, ele está citando o mundo constantemente. Então os irmãos estão percebendo isso, né? Dentro do conteúdo desta oração, cuidadosamente escolhido pelo Senhor enquanto fala com o Pai lá atrás, 2000 anos atrás, o conteúdo aí é muito precioso. Ninguém desperdiça o tempo numa hora dessa. Essa oração é o fechamento, a coroação diante dos homens. Cumprir aqui diante dos homens. Agora tem um processo ali, né, que ele se entrega na cruz, e entrega o espírito dele ao Pai, não aos homens. Agora é um momento que ele vai passar só. Mas este aqui é um dos últimos momentos que ele está passando com seus discípulos. Ele sabe disso. E ele cita o mundo demais, irmãos. Será que nós temos a percepção da gravidade do problema que esse sistema nos apresenta? Como esse sistema nos distrai do nosso Criador? A não compreensão da gravidade deste objeto, que é o mundo, da oração de Jesus, está aí dentro da oração dele, inserido demais. Eu contei aí umas 4 vezes, ou 5, só no 14, 15, 16, não sei aí se dá mais 5, né? Mas aí retornamos na oração dele, ele cita demais. Mas ele não somente cita aqui na oração, o ministério de Jesus nos evangelhos está cheio de declarações do Senhor para tomarmos cuidado com o mundo, com o sistema que está ali, o cosmos. É um sistema. Obviamente, irmãos, que ele não está nos advertindo em relação ao pirocolino que pode encher demais. Aí as árvores que estamos cortando demais. Não é um perigo que os animais da floresta podem causar para nós. Cuidado, gente, com esse mundo. A gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, né? As palavras que a gente cita, elas têm um conceito na mente da gente. Se nós não conceituarmos corretamente, não estamos habilitados a lidar com compreensão com aquela advertência. E obviamente que o cosmos aqui, o mundo, é um sistema contrário à natureza de Deus, que é santa, que é justa, que é pura, verdadeira. Um sistema afetado pelo homem e estimulado, provocado, atiçado por Satanás. O mundo é esse conjunto de existência, de ações, de escolhas, de palavras, de compra e venda, de relações das pessoas, onde Deus não governa, onde o caráter de Deus não é percebido,
Esse é o mundo, ele vive em função de si mesmo, da satisfação dos seus instintos, dos seus desejos, dos seus apelos, que se tornaram seus deuses, e Satanás está fomentando aquilo desde o Éden, quando ele conversou com Eva e a estimulou a olhar para dentro de si mesma e não para o Criador. E olhar para si mesma como que é voltada para atender a si mesma. Egoísmo, ismo, uma adoração. Ela passou a ser o centro da sua atenção, desconectada do seu Criador, corrompeu a sua condição de forma definitiva e corrompeu a relação com o outro. Esse é o mundo. Por que eu estou falando todas essas coisas? Primeiro, porque está cheio aí na oração do Senhor. E se você não prestou atenção, porque às vezes a gente lê um pouco distraído, isso parece ser grave para o Senhor. Esse ambiente que nós vivemos, isso é muito grave. Então, nós temos que dar uma ênfase. Em segundo lugar, nós conceituamos, porque ele é apresentado aí pelo Senhor como um inimigo nosso. O sistema, não o planeta. O pirocolino, as matas, os bichos são inimigos nossos, não os pássaros. Não. O sistema que é exercitado pelos homens, adoradores de si mesmos, sutilmente governados pelo príncipe das trevas. É esse o mundo que está aí. Isso é grave para você existir? Você percebe, olha, hoje eu acordei, então eu acordei, me levantei, eu vou existir aqui num sistema que eu preciso prestar atenção, eu vou trabalhar, eu vou me relacionar com a minha família, qualquer coisa da atividade humana vai se dar no meio deste contexto, com valores, com propostas específicas voltadas para si mesmo. Então ele diz, eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus é a palavra, é o verbo, irmãos. É o verbo. Está lá no início. Está aqui. A tradução fica complicada porque, como João usa o grego, então ele faz um trocadilho com a palavra em grego, né? No princípio era o Logos. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Aí, aqui, eu lhes tenho dado a tua palavra. Esta palavra que está aí, é o Logos. Que coisa linda, irmãos, mas na tradução fica assim um pouco perdido, né? Eu tenho dado para eles o Senhor. Eu sou o Logos. Eu tenho me dado. Eu tenho me dedicado, sido paciente com eles. Eu os vocacionei. São do Senhor. Também é o Logos. A palavra, a revelação de quem Deus é. É lindo demais isso, irmãos. Dentro desse mundo. Então, eu tenho revelado porque estava obscuro. Paulo faz uma menção disso, né? O mistério da salvação, o mistério de Cristo, antes oculto, agora revelado. Eu lhes tenho dado eu mesmo. O Senhor através de mim. Porque eu e o Senhor somos um. Eu lhes tenho dado. Foi isso que eu fiz o tempo. Fui a expressão do Senhor. Foi esta missão que Adão e Eva falharam. E passaram para todas as gerações até hoje. Ele foi vencedor. Porque eu venci o mundo, vocês vão vencer também. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o sistema. Sendo divino, eu me coloquei numa natureza, num corpo humano, e neste corpo humano, que é o mesmo que Adão teve, eu venci. Continuei sendo eu mesmo. Não servi as minhas paixões, desejos. Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecar, sem falhar, sem deixar de ofender o divino. Eu dei a eles
Está aí, eu lhes tenho dado a tua palavra. É o mesmo que está lá no versículo 1. Está vendo como João apresenta no Evangelho Jesus como Deus? Aí parece aqui, quando a gente vai lendo, que eu lhes tenho dado a tua palavra como um conjunto de ensinamento, né? Não. Mas veja na tradução como fica um pouquinho complicadinho, não fica da gente entender isso? Olha com atenção, irmãos. Está aí, deixa eu botar aqui para quem não está com a Bíblia na mão, né? Eu lhes tenho dado a tua palavra. Esta palavra que está aí, o cursorzinho eu estou passando em cima. Se aqui tivesse para nós o acesso a um dicionário original, se eu clicasse aqui no original ia aparecer logos. A mesma que lá no início, no capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo. Que interessante. Então eu lhes tenho dado a tua palavra, a tua revelação. Eu mesmo. Ele está concluindo, está vendo, irmãos? É uma oração que ele faz como entregando a missão. Qual o resultado agora entre o reino que ele representava e revelou e esse aqui onde nós estamos? Está depois da vírgula. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Quem odiou os discípulos e os perseguiu e continuaria depois, não foram as onças, as cobras. Não. Foi nada disso. Os bichos por aí, as corujinhas que ficam aí de noite nas ruas de Vilhena enquanto a gente anda, atacando a cabeça da gente perto do ninho delas. Não. O mundo os odiou. As pessoas governadas por um sistema contrário ao de Deus. Então é implícito aí o reino de Deus contrário ao mundo. Eu me revelei a eles. Eles me conheceram. Qual é o versículo aí atrás que diz que eles o conheceram? Deixa eu voltar aí um pouquinho com os irmãos. Né? Protegi-os para que se cumprisse a escritura. Mas ele diz aí que eles compreenderam. Versículo 5, não, qual é esse? 8, né? Está aí, ó. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Sobrenaturalmente foram ajudados pelo Espírito de Deus a receber, a conhecer, que é um relacionamento, não é tomar conhecimento de uma informação nova. É um relacionamento. Creram. Ou seja, esse creram aí passou a ser algo firme na mente deles. Eu vou me delongando aqui nesse. Primeiro que nós não temos pressa. E para não perder, e para estimular a mente dos irmãos a pensarem neste momento espetacular, esses que receberam a palavra, o ensino, conheceram e creram se tornar convicção. Esses, é por eles que eu rogo, inclusive, o mundo os odeia. Por quê? Porque eles não são do sistema mais. Eu também não sou. Está aí no versículo 14. Se nós tivéssemos a compreensão da gravidade do impacto e a importância que o sistema sem Deus tem em nos seduzir, enganar, estimular do mesmo jeito que estimulou Eva. Que isso? Será que é assim mesmo? Vá ser feliz. Vá ser feliz. Aí, ó. Se relacione com o sistema, com os valores, com as pessoas, tendo como fundamento que você pensa, que você gosta, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe dá alegria. Então, rompa com todos esses
valores e princípios culturais, entre aspas, né? Que trazem, que limitam a sua alegria, a sua felicidade no exercício da sua existência com o sistema. Se você precisa avançar na vida, o mundo é dos mais fortes. Passa a perna no colega de trabalho para poder avançar. Se você prometeu amar alguém, traia. O importante é você. Irmãos, esse mundo aí é muito grave. O mundo é um sistema estabelecido que é resultado do homem caído, de um homem corrompido, escravo de suas paixões, seus prazeres, de suas vontades. Quando elas não são desenvolvidas, fica depressivo, triste, frustrado. Isso se torna tão importante que os homens vão atrás dos excessos, matam, se matam, roubam, enganam, mentem. Porque esta é a sua necessidade, este é seu foco e esse é o seu objetivo. Dentro deste contexto perdido, que é uma expressão de homens e mulheres, de uma raça toda corrompida, surge o Cristo. Então, ele é contrário. Ele mesmo advertiu: se perseguiram a mim, quanto mais vocês. Sendo eu perfeito, me perseguiram, eles não vão perseguir vocês. Aí, ó. Eu lhes tenho dado a tua palavra, eu mesmo. Onde? Aqui no mundo. O mundo os odeia, não quer saber deles. Não tem interesse dele. Detestar, perseguir com ódio é a palavra que está aí de odiar. A razão é muito simples. Olha aqui, irmãos, o tempo do verbo. Eu gostaria tanto de conseguir dar esta ênfase para os irmãos, mas é uma frustração às vezes. Eles não são do mundo. Olha o tempo do verbo. Eles não são. Não são mais. Eles não pertencem a esse sistema. Eu os saquei de lá. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E os que vieram a mim são os do Pai. Ele está aí. Eu não oro por todo, não intercedo por todo esse povo aí, não. Eu intercedo por aqueles que são do Senhor, que sob teu. Esses aí, eu os habilitei por conta da ação sobrenatural do Senhor. Eu os atraí de forma irresistível para perceberem o mundo de fora. Irmãos, nós não somos desse sistema, não pertencemos a esse sistema. Não podemos viver sendo privilegiados, agraciados, premiados de uma maneira que nós não merecemos e que eu não sei porquê. Fomos agraciados com a filiação, redimidos. Os nossos olhos espirituais agora veem. Não podemos, diante de tão grande revelação, desprezar isso e outra vez viver dentro de um sistema pobre, autodestrutivo. Não. Por isso, vamos de novo, ó, tudo está ligado. Conhecendo este Senhor, conhecendo a verdade nos liberta. Deixamos agora de servir o sistema que é alimentado pelas nossas paixões. De onde procedem guerras e rumores de guerra, senão das paixões que militam em nossa carne? É esta nossa condição que Satanás estimula para que promova esse sistema contrário a tudo aquilo que é justo, que é perfeito, e gere exageros e uma escravidão que destrói aqui por dentro. O conhecimento do Cristo nos liberta. Nós não somos mais desse sistema. Jesus não é desse tipo. Nós não fomos criados para vivermos desse jeito. Quem criou este sistema foi uma ação conjunta.
o estímulo de Satanás e a concordância do homem em adorar a si mesmo, em ser enganado, gostou daquela palavra. Aí nós criamos este conceito, esse contexto, este mundo. Não é do Senhor, não. Eu não sou desse mundo. Ele está dizendo aí. Eu não sou. Fim do versículo 14. Eles não são. Então, somos um corpo estranho. E o sistema tem a tendência de colocar os corpos estranhos para fora. Expulsá-los. É assim com o nosso corpo. Perfeitamente criado, né? Uma coisa tão perfeita. E aí ele faz um pedido. São 8:13, né? No versículo 15. Tendo como objeto o mundo de novo. Mas os personagens continuam ali, Jesus, o Pai e nós. Não peço que os tires do mundo. Do meio do sistema. Ele já está dizendo que nós não somos deste mundo, certo? Poxa, mas fica muito confuso isso, pastor. Se a gente não é daqui, agora está aqui. Nós vamos ficar aqui, mas como cidadãos de lá. Com um comportamento, com uma atitude, com uma perspectiva da eternidade. Não mais servindo as coisas daqui. Não mais materialistas. Não mais avarentos. Não, libertos destas coisas. E alegres na convivência com o Senhor. Alimentando o espírito e não a carne. Vamos viver aqui. Não peço que os tires do mundo. Está aí, ó. Ele mesmo explica. E sim que os guardes do mal. O que é o mal? O sistema. Esse é o mal. É esse conjunto de Satanás e o homem caído. Esse é o mal. É o que a gente costuma dizer, né? Vai lá para um lugar bonito, em algum lugar na África. Se o ser humano não chegar ali, está tudo bem lá. As coisas vão funcionar lá. Natureza vai lá, funcionando. Quando o homem chega, chegou o mal. Vai a nossa natureza, a não ser que chegue alguém lá, nascido de novo, mas mesmo assim, ainda falhamos, pecamos, destruímos coisas. Essa é a oração dele. Eu não peço que o Senhor tire. Não é isso que eu estou dizendo. Eles vão ficar aí um momento perdidos. Mas guarda, Senhor. Por que ele está falando isso, irmãos? Porque dentro em pouco aqueles a quem ele aprendeu a amar, que o Pai trouxe para ele, estariam dispersos como quem não tem não tem pastor, ovelhas dispersas. Sem pastor. Ele estava preocupado com isso. Nas outras citações acima, ele também menciona isso. Cuidei deles enquanto o Senhor me deu. Está aí acima. Eles não perderam o rumo. Está escrito em cima. Não se perderam. Eles não são do mundo, diz o versículo 16. Vou botar aí, né, na telinha. Para nós terminarmos. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Na oração que João está registrando de Jesus, há uma ênfase. Os irmãos percebem ou não percebem que há uma repetição? Que há uma ênfase? Isso é ou não é grave? Eles não são do mundo. Versículo 16. Como também eu não sou. Eu lhes tenho dado a nós mesmos o que eu sou. Sou Deus, em forma humana, e sou uma expressão do Pai. E o sistema não tolera. Os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O 15, o objetivo da minha oração, o Senhor está falando com o Pai. Não é que o Senhor os tire daqui não, junto comigo. Que o Senhor os livre do controle, da intimidação, da manipulação, da enganação, da sutileza do mal. Que é o mundo, que é o sistema.
Coitado deles, Senhor. Eles estão tão encharcados do seu ego, de suas paixões, que mesmo caminhando comigo, não conseguem perceber o Senhor. Que mesmo caminhando comigo, quando o mar agita do barco e eu durmo, eles não conseguem dormir. Eles não conseguem viver de acordo com uma outra perspectiva. Eles não amam a morte. Eles não amam a eternidade. Eles têm vergonha das coisas erradas, equivocadas. Eles têm vergonha de serem motivo de chacota aqui nesse sistema, mas não se envergonham quando entristecem os valores da eternidade, o Senhor, eu, que são coisas eternas. Livra-os deles mesmos. Não precisa tirar do mundo, não. O mundo vai bater neles. Eles vão passar fome nesse mundo. Vão passar aflições, já falei com eles. Então livra-os do mal. Não parece que tira daqui, não. O mal são eles mesmos. Dá para perceber, irmãos? Então salva o Senhor. Enquanto eu estive com eles, eu estava o tempo todo chamando a atenção. Quando eles saíram em duplas, os 70, e eles retornaram alegres. Ah, Senhor, os demônios se nos submetem. Milagres maravilhosos aconteceram e o Senhor Jesus joga um balde de água fria deles. Ah, vocês estão contentes por isso aí? Vocês deviam ficar felizes, é que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Cantando um hino de cruzar o rio, de partir, de ver o Senhor face a face, de experimentar uma vida sem esta condição. Não é assim, né? Então, quando eu vou olhando para estas coisas, é tudo tão lógico para mim. É tão óbvio. É tão simples. Terrivelmente simples. Palavras distintas e diferentes. Histórias com personagens diferentes. Contextos diferentes. Sempre tratando do mesmo assunto. Um Deus maravilhoso que se comunica com a raça humana perdida, incapaz de percebê-lo e de ver aquilo que tem valor. Então, Senhor, livra-os do mal aí neste mundo. Ajude-os a não serem arrogantes, orgulhosos, soberbos, machucarem uns aos outros, ficarem disputando coisas uns com os outros. Senhor, livra-os deles mesmos. Que eles sejam livres. Se perderem tudo aqui neste mundo, contentes, porque lá na eternidade eles não perdem nada. Lá ladrão não rouba nem nada. Se ficar doente neste mundo, fica doente com um sorriso nos lábios, para a glória do Senhor Deus, enquanto eu caminho aqui neste mundo. Não vou deixar a perspectiva equivocada aqui dentro me governar. Que luta, que batalha, né, irmãos? Guarda-os do mal. E o versículo 16 é só uma repetição, para você ver a ênfase, a importância disso. Eles não são do mundo. Eles só não se deram conta disso ainda. Não entenderam a gravidade deste fato. Do grande privilégio que eles têm de perceber e ver coisas que um ser humano normal não pode. Então, vamos terminar lendo um conselho de João? Vamos olhar? Eu vou voltar aqui, né? E 1 João, capítulo 2, se eu não me engano, né, irmãos? Não amar o mundo, né? Eu vou olhar aqui na minha Bíblia mesmo, veja, está muito complicado isso aqui, né? Os irmãos ficam olhando aqui para minha cara grande. E eu vou ali para João. 1 João, né? Aqui no Evangelho, né? Texto conhecidíssimo. É o mesmo João dando um conselho aí, né? Capítulo 2, 1 João. Amor fraternal. Versículo 15, famoso. Vamos terminar assim. Olha aí, são 8h21, né? Olha o conselho do mesmo João, irmãos. Mesmo João. Aqui em outro momento, escrevendo cartas menores, né? Não ameis o mundo. Não se relacione. O que é amor? Não é o divino? Não tratem o mundo como divino. O sistema desconectado de Deus como divino, porque você tenha que atender e servir.
nem as coisas que há aí no mundo. Se alguém servir o mundo ou amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha só, não tem concupiscência da carne, isso aqui numa montanha, irmãos. Olha aí. Porque tudo que há no mundo, nesse sistema onde os homens operam sem Deus, os desejos fortes da carne, né? Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, cobiça, né? Soberba da vida, não procede do Pai, não. Mas procede do próprio mundo. Quem é esse mundo? As pessoas caídas, abraçadas com Satanás, caminhando aí. Ora, o mundo passa, hein, irmãos? Está dizendo aí no versículo 17. Bem como os seus desejos, sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Esse é o conselho do mesmo João. Tem ou não tem lógica? Jesus tem ou não tem razão em estar dando uma ênfase tão grave? O perigoso é nós não darmos a mesma ênfase e não tomarmos o mesmo cuidado. Esse é o perigo, é o risco. Todo cristão corre esse risco em todo o tempo. De servir, de ser governado pela necessidade de ter coisas daqui. De ser alguém aqui. De ser respeitado segundo os sistemas daqui. De ser ouvido. Né? Ser alguém importante. Estar envolvido com o sistema, com o poder. Ser conhecido, amado, né? Querido. Perigoso. Vaidades. Ter. Nunca se domina o cartão de crédito, porque está sempre se gastando mais do que recebe. E reclama. E no final reclama mais um pouquinho. Não, eu amo a Deus, louvado seja Deus, está comigo. Mas estou procurando aqui a bênção de Deus. Bênção de Deus, vida vitoriosa é aquele que não tem nada e alegre e glorifica a Deus. Não ame, não sirva no caminho desse jeito, não. Senão não vai longe. Muito bem, irmãos. Não somos do mundo. Você tem vivido desse jeito? Desta perspectiva? E amando o reino de lá? Alegre, contente, em tudo dando graças. Com esta compreensão maravilhosa. Eu fico frustrado às vezes porque eu não sei se eu consigo comunicar para os irmãos a gravidade desses contextos. Foi grave para Jesus. E o Espírito de Deus, que é o mesmo Jesus, achou importante deixar isso registrado para nós. Na minha cabeça, faz todo sentido. Então, irmãos, vamos nos cuidar. Isso era uma preocupação de Jesus. Enquanto falava com o Pai numa oração. Uma oração como que concluía aquele momento do relacional. Já na ceia, lá no cenáculo, ele já fez isso. Cumpri, glorifiquei o Senhor. Completei a minha missão. Diante ali da celebração da última Páscoa, o início da primeira ceia, da Santa Ceia. Aqui está essa repetição desse Jesus que glorificou o Pai. Está anunciando isso. Ele gostaria que no meio daquela confusão toda desse mundo, que é contrário às coisas de Deus, ficássemos contentes e que o gozo de Deus fosse completo em nós. Continua sendo assim, com uma diferença. Agora nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, que aqueles discípulos não tinham. Tiveram depois. Hoje que estamos estudando, olhando para trás e para este momento, esse contexto, temos o Senhor que nos ajuda. O Espírito de Deus, sobrenaturalmente nos ajudando. Se incline na direção dele. Isso é grave. Cuidado. Pense, avalie o mundo que lhe rodeia. Quanto tem afetado e o quanto tem afetado você? Sua conduta, sua vida de oração, seu comportamento, sua alegria, sua adoração. Vamos fazer assim, irmãos? Vamos orar?
Jesus querido, obrigado. O Senhor continua na história, agindo na vida dos teus eleitos. Muito obrigado. Obrigado pela tua obra na minha vida e dos meus irmãos. E eu te peço perdão diante desta obra. Deus, ainda olho para o mundo e sou afetado por ele. O Senhor me ajude meus irmãos a vivermos a liberdade em Cristo de fato. Vivendo aqui, mas não como gente daqui. Que o Senhor nos livre do mal de nós mesmos, através do teu Espírito. E vivamos uma vida santa e que agrade, que glorifique o Senhor, uma vida livre, cheia da alegria do Senhor, que é a nossa força. Em nome de Jesus é que nós oramos, ó Deus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, este foi o nosso estudo de agora à noite, né, desta quinta-feira. Semana que vem, nós vamos continuar aí do verso 16, que vai falando, ele vai falar da santidade, né? Ele vai falar para o Senhor cuidar de nós, está aí no verso 16, né? O 17, desculpe, que nós somos até o 16, né? O 17, santifica-os na verdade. Então, ele começa a interceder para que neste mundo haja uma ação sobrenatural de Deus. Nós vamos continuar assim na semana que vem, se o Senhor Deus permitir, se Ele não nos presentear com o espetáculo do seu retorno, né? Ou não nos presentear com o espetáculo da vocação final. Venha, filho, venha, filha, para casa. Isso não é tão bom, irmãos, ir para casa. Isso é outra perspectiva. Se isso não acontecer, e Ele nos permitir, nós vamos estar aqui meditando nas Escrituras mais uma vez. Deus abençoe os irmãos e até o domingo, se o Senhor Deus permitir. Te peço uma coisinha a mais, para que eu possa cumprir a minha parte. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste e me disseste vem. Mesmo sendo tão rebelde vão, tu me amaste e me estendeste a mão. Já me deste tanto amor e paz, que eu só te peço uma coisinha a mais, para que eu possa cumprir a minha parte. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Ensina-me, Senhor, a